Bom dia! Eu estava tão empolgada para chegar em Jó, acabou que eu não consegui ler todos esses dias. Mas enfim, vamos dar sequência. E se eu conseguir, eu vou fazer mais de uma leitura no dia, porque eu estava bem curiosa para chegar aqui. Primeiro discurso de Elifaz. 4. Elifaz de Temã tomou a palavra nesses termos: Se arriscarmos uma palavra, talvez ficarás aflito, mas quem poderá impedir-me de falar? Eis, exortastes muita gente, deste força a mãos débeis, tuas palavras levantavam aqueles que caíam, fortificaste os joelhos vacilantes, agora que é a tua vez enfraquecestes. Quando és atingido, te perturbas. Não é a tua piedade, tua esperança e a tua integridade, e de tua vida tua segurança? Lembra-te, qual o inocente que pereceu, ou quando foram destruídos os justos? Tanto quanto eu saiba, os que praticam a iniquidade e os que semeiam sofrimento também os colhem. Ao sopro de Deus, eles perecem e são aniquilados pelo vento de seu furor. Urra o leão e seu rugido é abafado. Os dentes dos leãozinhos são quebrados. A fera morreu porque não tinha presa, e os filhotes da leoa são dispersados. Uma palavra chegou a mim, furtivamente, meu ouvido percebeu o murmúrio na confusão das visões da noite, na hora em que o sono se apodera dos humanos. Assaltaram-me o medo e o terror, e sucumbiram todos os meus ossos. Um sopro perpassou pelo meu rosto e fez arrepiar o pelo de minha pele. Lá estava um ser, não lhe vi o rosto, com um espectro sob meus olhos. Ouvi uma débil voz. Pode um homem ser justo na presença de Deus? Pode um mortal ser puro diante de seu Criador? Ele não confia nem em seus próprios servos, até mesmo em seus anjos encontra defeitos. Quanto mais em seus hóspedes nas casas de argila em que o pó por fundamento. São esmagados com uma traça entre a noite e a manhã são aniquilados. Sem que neles se preste atenção, morrem para sempre. Não foi arrancada a estaca da tenda deles? Morrem por não terem conhecido a sabedoria. 5. Chama para ver se te respondem. A qual dos santos te dirigirás? O arrebatamento mata o insensato, a inveja leva o tolo à morte. Viu o insensato deixar raiz e de repente sua morada apodreceu, seus filhos são privados de qualquer socorro. São pisados à porta, ninguém os defende. O faminto come sua colheita e a leva embora por detrás da cerca de espinho. E os sequiosos engolem seus bens. Pois o mal não sai do pó e o sofrimento não brota da terra. É o homem que causa o sofrimento como as faíscas voam no ar. Por isso eu roguei a Deus, apresentarei minha súplica ao Senhor. Ele fez coisas grandes e insondáveis, maravilhosas, incalculáveis, espalha a chuva sobre a terra e derrama água sobre os campos, exalta os humildes e dá nova alegria aos que estão de luto. Frustra os projetos dos maus, cujas mãos não podem executar os planos, apanha os jeitosos em suas próprias manhãs, e os projetos dos astutos se tornam prematuros em pleno dia encontravam as trevas, e andarão as apalpadelas ao meio-dia, como se fosse noite. Salva o fraco da espada da língua deles e o pobre da mão do poderoso. Volta a esperança ao infeliz e é fechada a boca da iniquidade. Vamos ver se eu consigo. Bem-aventurado o homem em quem Deus corrige. Não despreze a lição do Todo-Poderoso, pois ele fere e cuida. Se golpeia, sua mão cura. 6 vezes te salvará da angústia, e na 7ª o mal não te atingirá. No tempo de fome, te preservará da morte, e no combate do gume da espada. Estarás acoberto de açoite da língua, não terás medo quando vires a ruína. Rirás das calamidades e da fome,
Não temerás as feras selvagens, farás um pacto com as pedras do chão e os animais dos campos estarão em paz contigo. Dentro de tua tenda conhecerás a paz, visitarás tuas terras onde nada faltará. Verás tua posteridade multiplicar-se e teus descendentes crescerem como as ervas dos campos. Entrarás maduro no sepulcro, como um feixe de trigo que se recolhe a seu tempo. Eis que observe, é assim. Eis o que aprendemos, tira proveito disso. Resposta de Jó. Já tomou a palavra nesses termos. Ah, se pudessem pesar minha aflição e pôr na balança com ela meu infortúnio. Esta aqui apareceria mais pesada do que as areias dos mares, e expor que minhas palavras são desvairadas. As setas do Todo-Poderoso estão cravadas em meu espírito bebe o veneno delas. Os terrores de Deus me assediam. Porventura orneja o asno montês quanto tem erva? Muge o touro junto de sua forragem? Come-se uma coisa insípida, sem sal? Pode alguém saborear aquilo que não tem gosto nenhum? Minha alma recusa-se a tocar nisso, meu coração está desgostoso. Quem me derá que meu voto se cumpra e de Deus realize minha esperança? Que Deus consinta em esmagar-me, que deixe suas mãos cortarem meus dias. Teria pelo menos um consolo, e exaltaria em seu impiedoso tormento por não ter renegado as palavras do santo, pois que minha força para que eu espere qual é o meu fim para me portar com paciência. Será que tenho a fortaleza das pedras e será de bronze minha carne? Não encontro nenhum socorro, qualquer esperança de salvação me foi tirada. Recusar a piedade a um amigo é abandonar o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos são traiçoeiros como a torrente, como a água das torrentes que se somem. Rolam agitadas pelo gelo. Empoçam-se com a neve derretida. No tempo da seca, elas se esgotam, e ao vir o calor, seu leito se seca. As caravanas se desviam das veredas, penetram no deserto e perecem. As caravanas da Tema espreitavam os comboios de Sabá, contavam com elas, ficaram transtornados nas suas suposições. Ao chegar ao lugar, ficaram confusos. E assim que falhais em cumprir o que de vós se esperava nesta hora, a vista de meu infortúnio vos aterroriza. Porventura disse-me-vos eu, dai-me qualquer coisa de vossos bens, dai-me presentes, livrai-me da mão do inimigo e tirai-me do poder dos violentos? Ensinai-me, eu me calarei, mostrai-me em que falhei. Como não? Como são eficazes as expressões conforme a equidade? Mas em que poderei surpreender-me? Presteis censurar palavra? Palavras desesperadas leva-as o vento. Sereis capaz de pôr em leilão até mesmo um órfão, de traficar o vosso amigo. Vamos, peço-vos, olhai para mim, face a face, não mentirei. Vinde de novo, não sejais injusto. Vinde, estou inocente nessa situação. Haverá iniquidade em minha língua? Meu paladar não sabe discernir o mal? 7. A vida do homem sobre a terra é uma luta. Seus dias são como os dias de um mercenário. Como um escravo que suspira pela sombra e o assalariado que espera seu soldo. Assim também eu tive, por sorte, meses de sofrimento e noites de dor me couberam por partilha. Apenas me deito e digo, quando chegará o dia? Logo que me levanto, quando chegará a noite? E até a noite me farto de angústias. Minha carne se cobre de podridão e de imundícia. Minha pele racha e supura. Meus dias passam mais depressa do que a lançadeira e se desvanecem sem deixar esperança. Lembra-te de que minha vida nada mais é do que um sopro, de que meus olhos não mais verão a felicidade. O olho que me via não mais me verá, o teu me procurará e já não existirei. A nuvem se dissipa e passa. Assim, quem desce à região dos mortos não subirá de novo, não voltará mais à sua casa.
sua morada não mais o reconhecerá. E por isso não reprimirei a minha língua, falarei na angústia do meu espírito, deixar-me-ei na tristeza da minha alma. Porventura sou eu o mar, ou um monstro marinho, para me ter exposto um guarda contra mim? Se eu disser, consolar-me-á o meu leito e a minha cama me aliviará, tu me aterrarás com sonhos e me horrorizarás com visões. Preferiria ser estrangulado antes a morte do que meus tormentos. Sucumbo, deixo de viver para sempre, deixai-me, pois meus dias são apenas um sopro. O que é um homem para fazeres tanto caso dele, para que dignares ocupar-te dele, para visitá-lo todas as manhãs e prová-lo a cada instante? Quando cessarás de olhar para mim e deixarás que eu engula minha saliva? Se pequei, que mal te fiz, ó guarda dos homens? Por que me tomas por alvo e me tornei pesado a ti? Por que não toleras meu pecado e não apagas a minha culpa? Eis que vou logo me deitar por terra, tu me procurarás e já não existirei. Discurso de Bildade. 8. Bildade de Shuá tomou a palavra e disse: Até quando dirás semelhantes coisas e tuas palavras serão como um furacão? Porventura Deus fará curar o que é reto e o Todo-Poderoso subverterá a justiça? Se teus filhos o ofendem, ele os entregou às consequências das suas culpas. Se recorrestes a Deus e implorares o Todo-Poderoso, se és puro e reto, ele atenderá a tua oração e restaurará a morada de tua justiça. Teu começo parecerá pouca coisa, diante da grandeza do que se seguirá. Interroga as gerações passadas e examina com cuidado a experiência dos antepassados, porque somos uns ignorantes das coisas de ontem. Nossos dias sobre a terra passam como a sombra. Eles podem instruir-te, falar-te e de seu coração tirar esse discurso. Pode o papiro crescer fora do brejo, o junco germinar sem água, verde ainda sem ser cortado? Ele seca antes que as outras ervas. Assim acabará todos os que esquecem Deus. Assim perece a esperança do ímpio. Sua confiança é como filandras. Sua segurança uma teia de aranha. Ele se apoia sobre uma casa que não se sustenta. Atém-se a uma morada que não se mantém em pé. Cheio de vigor ao sol, faz brotar suas hastes em seu jardim, suas raízes se entrelaçam sobre a pedra. Apoia-se entre rochas, mas se arrancado de seu lugar, este o renega. Nunca te vi. Eis onde termina seu destino e outros germinarão do solo. Não, Deus não rejeita o homem íntegro, nem dá a mão aos malvados. Ele porá de novo o riso na tua boca e teus lábios, gritos de alegrias. Teus inimigos serão cobertos de vergonha. A tenda dos maus desaparecerá. Resposta de Jó. 9. Já tomou as palavras nesse termo. Sim, bem sei que é assim. Como poderia o homem ter razão contra Deus? Se quisesse disputar com ele, não lhe responderia uma vez entre mil. Deus é sábio em seu coração e poderoso, quem pode afrontá-lo impunemente? Ele transporta os montes sem que este pereçam. Ele os desmorona em sua cólera. Sacode a terra em sua base e suas colunas são abaladas. Dá uma ordem ao sol que não se levante. Põe um zelo nas estrelas. Ele sozinho formou a extensão dos céus e caminha sobre as alturas do mar. Vem por aqui, amor. Ele criou a grande ursa, Órion, as Pleiades e as câmaras austrais. Fez maravilhas insondáveis, prodígios incalculáveis. Ele passa despercebido perto de mim, toca levemente em mim, sem que eu tenha percebido. Quem poderá impedi-lo de arrebatar uma presa? Quem lhe dirá, por que fazes isto? De que sua cólera Deus não volta atrás diante dele, jazem posternados os auxiliares de Raabe. Quem sou eu para replicar-lhe, para escolher argumentos contra ele?
Ainda que eu tivesse razão, não responderia, pediria clemência a meu juiz. Se eu o chamasse e ele me respondesse, não acreditaria que tivesse ouvido a minha voz. Pode deixar aberto. Ele que me desfaz como um redemoinho, que multiplica minhas feridas sem manifestar os motivos, que não me deixa tomar fôlego, mas nem enche de amarguras. Se se busca fortaleza, é ele o forte. Se se busca o direito, quem o determinará? Se eu pretendesse ser justo, minha boca me condenaria; se fosse inocente, ela me declararia perverso. Inocente, sim, eu sou. Pouco me importa a vida, desprezo a existência, pouco importa. É por isso que eu disse que ele faz perecer o inocente como ímpio. Se um flagelo causa de repente a morte, ele ri-se do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos maus, e ele cobre com um véu os olhos dos seus juízes. Se não é ele, quem é, pois, que faz isto? Os dias da minha vida são mais rápidos que o corcel, fogem sem ter visto a felicidade, passam com as barcas de junco, como a água que se precipita sobre as presas. Se dedico a esquecer minha queixa, abandonar meu ar triste e voltar ao ser alegre, temo por todos os seus tormentos, sabendo que não me absolverás. Tenho certeza de ser condenado, o que me adianta cansar-me em vão? Por mais que me lavasse na neve, que limpasse minhas mãos na lixívia, tu me atirarias na imundície, e minhas próprias vestes teriam horror de mim. Deus não é um homem como eu, a quem possa responder, com quem eu possa comparecer na justiça. Pois quem não há entre nós árbitro que ponha sua mão sobre nós dois? Que Deus retire a sua vara de cima de mim, para pôr em termo a seus medonhos terrores. Então lhe falarei sem medo, pois não é assim comigo. 10. Pois vem me dar um beijo aqui, tá? A minha alma está desgostosa da vida. Dou livre curso ao meu lamento. Falarei na amargura do meu coração. Em lugar de me condenar, direi a Deus: mostra-me por que razão me tratas assim? Encontrarás prazer em oprimir, em renegar a obra de tuas mãos, em favorecer os planos dos maus? Pega meu celular aqui e liga a TV pra você. Só liga baixinho, tá? Fecha a porta. Terás olhos de carne, ou vês as coisas como as veem os homens? Serão os teus dias como os dias de um mortal? Teus anos como os dos humanos, para que procures a minha culpa e persigas o meu pecado? Quando sabes que não sou culpado e que ninguém pode salvar de tuas mãos formaram-me e fizeram-me, mudando de ideia, me destruirás. Lembra-te de que me formaste como barro. Forme-ás agora voltar à terra? Não me ordenaste como leite e coalhaste como queijo? De pele e carne me revestiste, de ossos e nervos me teceste, concedeste-me vida e misericórdia, tua providência conservou o meu espírito. Mas eis o que escondia em teu coração. Vejo bem o que meditavas. Se peço, me observas. Se peco, me observas. Não me perdoarás o meu pecado. Se eu for culpado, ai de mim. Se for inocente, não ousarei levantar a cabeça, farto de vergonha e consciente de minhas misérias. Esgotado em caças como um leão, não cessas de desfraudar contra mim teu estranho poder. Redobras contra mim teus assaltos, teu furor cresce contra mim, vigorosas tropas vêm me cercar. Por que me tiraste do ventre? Teria morrido, nenhum olho me teria visto. Teria sido como se nunca tivesse existido do ventre, me teria levado ao túmulo. Não são bem curtos os dias da minha vida? Que ele me deixe respirar um instante antes que eu parta, para não mais voltar ao tenebroso país das sombras da morte, opaca e sombria região, reino da sombra e do caos, onde a noite faz às vezes de
claridade. Discurso de Sofar, 11. Então Sofar de Naamá tomou a palavra nestes termos. Ficará sem resposta o que fala muito, dar-se-á razão ao grande falador? Tua loquacidade fará calar a gente. Zombarás sem que ninguém te repreenda? Dizes, minha opinião é a verdadeira, sou puro aos teus olhos. Oh, se Deus pudesse falar e abrir seus lábios para te responder, revelar-te os mistérios da sabedoria que são ambíguos para o espírito, saberias então que Deus esquece uma parte de tua iniquidade. Pretendes sondar as profundezas divinas, atingir a perfeição do Todo-Poderoso? Ela é mais alta que o céu, que farás? Mais profunda que os infernos, como a conhecerás? É mais longa que a terra, é mais larga que o mar. Se ele surge para aprisionar, se apela para a justiça, quem o impedirá? Pois ele conhece os malfeitores, descobre a iniquidade sem que ela pereça. Diante disto, uma cabeça oca poderia compreender, um asno torna-se-ia razoável. Se voltares teu coração para Deus e para ele estender os braços, se afastares de tuas mãos o mal, e não abrigares a iniquidade debaixo de tua tenda, então poderás erguer a fronte sem manchas. Esquecerás, serás estável sem mais nenhum temor. Esquecerás daí por diante as tuas penas, como águas que passaram, serão apenas uma lembrança. O futuro te será mais brilhante do que o meio-dia. As trevas se mudarão em aurora. Terás confiança e ficarás cheio de esperança. Olhando de volta de ti, dormirás tranquilo, repousarás sem que ninguém te inquiete. Muitos acariciarão o teu rosto, mas os olhos dos maus serão consumidos para eles, nenhum refúgio, não terão outra esperança senão um último suspiro. Resposta de Jó, 12. Jó tomou a palavra nesses termos. Sois mesmo gente muito hábil, e convosco morrerá a sabedoria. Tenho também o espírito como o vosso. Não vos sou inferior. Quem, pois, ignoraria o que sabeis? Os amigos escarnecem daquele que invoca Deus, para que ele lhe responda, e zombam do justo e do inocente. Vergonha para a infelicidade é o modo de pensar do infeliz. Só há desprezo para aquele cujo pé fraqueja. As tendas dos bandidos gozam de paz, segurança para aqueles que provocam a Deus, que não tem outro Deus senão o próprio braço. Pergunta, pois, aos animais, e eles te ensinarão, as aves do céu, e elas te instruirão. Falta dos répteis da terra, e eles te responderão, e aos peixes do mar, e eles te darão lições. Entre todos esses seres, quem não sabe que a mão de Deus fez tudo isso? Ele que tem em mãos a alma de tudo o que vive e o sopro da vida de todos os humanos? Não discerne o ouvido das palavras como o paladar discerne o sabor das iguarias? A sabedoria pertence aos cabelos brancos, a longa vida confere inteligência. Em Deus residem sabedoria e poder. Ele possui o conselho e a inteligência. O que ele destrói não será reconstruído. Se aprisionar um homem, ninguém há que o solte. Quando faz as águas pararem, a seca, se a soltar, submergirão a terra. Nele força e prudência. Ele conhece o que engana e o enganado. Faz os árbitros andarem descalços, torna os juízes estúpidos, desata a cinta dos reis e cinge-lhe os rins com uma corda. Faz os sacerdotes andarem descalços e abate os poderosos. Tira a palavra os mais seguros de si mesmo e retira a sabedoria dos velhos. Derrama o desprezo sobre os nobres, afrouxa a cinta dos fortes, põe a claro os segredos das trevas e traz à luz a sombra da morte. Torna grande as nações e as destrói, multiplica os povos, depois os suprime. Tira a razão dos chefes da terra e os deixa perdidos em desertos sem pista. Andam as apalpadelas nas trevas sem luz, tropeçam como um embriagado. 13. Meus olhos
Viram todas as coisas, meus ouvidos as ouviram e as guardaram. Aquilo que vós sabeis eu também sei, não sou inferior em nada. Mas é com o Todo-Poderoso que eu desejaria falar, é com Deus que eu desejaria discutir, pois vós não sois mais que impostores, não sois senão médicos que não prestam para nada. Se pudesseis guardar silêncio, tornar-vos-iam por sábios. Escutai, pois, minha defesa, atendei aos quesitos que vou anunciar. Por defender a Deus, ireis dizer mentiras? Será preciso enganar-me em seu favor? Tereis para com ele juízos preconcebidos e vos arvorais em ser seus advogados? Seria porventura bom que ele vos examinasse? Ireis enganá-lo como se engana um homem? Ele não deixará de vos castigar, se tomardes seu partido ocultamente. Sua majestade não vos aterrorizará? Seus terrores não vos esmagarão? Vossos argumentos são razões de poeira, vossas dilapidações são obras de barro. Calai-vos, deixai-me, quero falar. Aconteça depois o que acontecer. Lacera minha carne com os meus dentes, põe minha vida em minha mão. Se ele me mata, nada mais tenho a esperar, e assim mesmo defenderei minha causa diante dele. Isso já será minha salvação, o que é ímpio não seja admitido em sua presença. Escutai, pois, meu discurso, dai ouvido às minhas explicações. Estou pronto para defender minha causa, sei que sou eu quem tem razão. Se alguém quiser demandar contra mim, no mesmo instante desejarei calar e morrer. Poupai-me apenas duas coisas, e não me esconderei de tua face. Afasta de sobre mim a tua mão, põe em termo ao medo de teus terrores, chama por mim, e eu te responderei, ou então falarei eu, e tu terás a réplica. Quantas faltas e pecados cometi eu? Dá-me a conhecer minhas faltas e minhas ofensas. Por que esconde de mim a tua face e por que me consideras como um inimigo? Queres então assustar uma folha levada pelo vento ou perseguir uma folha ressequida? Pois queres ditar contra mim amargas sentenças e queres que me sejam imputadas as faltas de minha mocidade? Queres enfiar os meus pés no cepo, espiar todos os meus passos e contar os rastos de meus pés? E ele se gasta com um pau pichado, como um tecido devorado pela traça. 14. O homem nascido da mulher vive pouco tempo e é cheio de muitas misérias. É como uma flor que germina e logo fenece, uma sombra que foge sem parar, e é sobre ele que abres os olhos e chamas a juízo contigo. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Se seus dias estão contados, se em teu poder está o número de seus meses e fixado um limite que ele não ultrapassará, afasta dele os teus olhos, deixa-o até que acabe o seu dia como um trabalhador para uma árvore a esperança cortada pode reverdecer e os seus ramos brotam. Quando sua raiz estiver envelhecido na terra e seu tronco estiver morto no solo, ao contacto com a água tornar-se-á verde de novo e distenderá ramos como uma jovem planta. Mas quando o homem morre, fica estendido, o mortal espia. Onde está ele? As águas correm do solo, o rio se esgota, se seca, assim o homem se deita para não mais levantar. Durante toda a duração dos céus, ele não despertará, jamais sairá de seu sono. Se pelo menos me escondesses na região dos mortos ou abrigo, até a tua cólera tivesse passado, se me fixasse um limite em que te lembrasses de mim. Se um homem, uma vez morto, pudesse reviver, todo o tempo de seu combate eu esperaria até que me viesse soerguer. Tu me chamarias e eu te responderia. Estenderias a tua destra para a obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos e observas todos os meus pecados. Tu selastes como num saco os meus crimes. Puseste um sinal sobre minhas iniquidades. Mas a montanha acaba por cair e o rochedo desmorona longe de seu lugar.
as águas escavam a pedra, o aluvião leva a terra móvel, assim aniquilas a esperança do homem, tu o pões por terra, ele se vai embora para sempre, tu o desfiguras e o mandas embora. Estejam os seus filhos honrados, ele o ignora, sejam eles humilhados, não faz caso, e somente por ele que a sua carne sofre, sua alma se lamenta por ele. Amanhã seguimos em segundo discurso dele faz.